A paz do Senhor, eu estou entrando aqui nessa tarde para compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. Se quem quiser estar acompanhando, se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Espero que essa palavra venha falar ao seu coração, da mesma forma que Deus falou no meu coração. Vamos estar lendo aqui alguns versículos para a nossa meditação, amém? 2 Reis, capítulo 4. Uma mulher das mulheres dos filhos de profeta clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que tenho eu de fazer? Declara-me o que é que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Tu e teus filhos viverás do resto. Então essa palavra, irmão, ela está falando sobre uma viúva. Uma mulher o qual tinha perdido seu marido, uma mulher o qual tinha só os seus 2 filhos. E a palavra nos fala que mesmo ela tendo perdido seu marido, tendo só os seus 2 filhos, os credores começaram a ir na porta dela. As pessoas começaram a ir lá cobrar, começar a perturbar ela. E como ela não tinha com que pagar a sua dívida, como ela não tinha como solucionar aquele problema, a Bíblia fala que aqueles credores queriam levar os seus 2 filhos. Então eu começo a meditar o desespero dessa mulher, o desespero dessa mãe tendo perdido seu marido, já estando viúva, e a ponto de perder os seus 2 filhos. Eu começo a meditar o tamanho da dor, a aflição do coração desta mulher, a aflição qual ela se encontrava. Só que a Bíblia fala que ela tomou uma direção, que ela tomou um rumo, ela foi atrás do profeta Eliseu. Deus deu uma direção para ela, para que ela fosse até o profeta Eliseu, porque Deus sabia que através do profeta Eliseu, ele ia solucionar o problema daquela mulher. Então a Bíblia nos fala que aquela viúva foi até o profeta Eliseu. E a Bíblia fala que o profeta Eliseu perguntou para ela o que ela tinha na casa dela. A Bíblia nos fala que ela falou: eu não tenho nada, senão um pouco de azeite. Então o profeta Eliseu falou para que ela pegasse vasos emprestados, para que ela começasse a pegar vasos emprestados. E eu começo a me admirar, eu começo lendo e analisando aqui, que esta mulher, quando o profeta Eliseu falou para que ela pegasse vasos emprestados, ela não fez perguntas, ela não questionou, ela não duvidou, ela foi uma mulher que teve fé, ela creu. Simplesmente ela fez o que o profeta falou. A Bíblia fala que ela começou a procurar aqueles vasos. Então, irmãos, quando Deus usar alguém para falar ao nosso coração, nós não podemos questionar, nós não podemos duvidar. Nós aprendemos hoje com essa viúva, nós simplesmente obedecemos, porque se nós começar a duvidar e não querer fazer, nós podemos perder uma grande bênção. Imagino eu se aquela mulher tivesse sido questionada: mas para que eu vou pegar vasos emprestados? Por que eu vou atrás de vasos se eu não tenho nada? O que eu vou fazer? Não, irmãos, ela foi uma mulher de fé. Ela simplesmente creu. Ela simplesmente fez o que aquele profeta falou. E a Bíblia nos fala que ela começou a pegar aqueles vasos emprestados. E o profeta falou para que ela começasse a deitar o azeite naqueles vasos. E outra coisa que nós aprendemos com essa mulher: ela era uma mulher que tinha comunhão, ela era uma viúva que tinha comunhão com todos, porque se ela não tivesse comunhão, não tinha como ela ter ido pegar esses vasos emprestados. Então, para que nós possamos ser abençoados, para que Deus possa responder a nossa súplica, a nossas orações, para que nós possamos ser abençoados por Deus, nós temos que viver em comunhão com todos. Imagino eu que se aquela mulher não tivesse comunhão, se aquela mulher não tivesse na posição de serva, se aquela mulher não tivesse comunhão com todos, como que ela ia conseguir aqueles vasos? Então, para que ela viesse a alcançar aquela bênção, para que ela viesse a alcançar aquele milagre da parte de Deus, ela precisaria ter comunhão com todos. Tem coisas na nossa vida que só vai acontecer a partir do momento que nós tiver comunhão. Tem coisas que Deus tem para fazer na tua vida, tem coisas que Deus tem para fazer na minha vida, que Ele não vai fazer enquanto não tiver comunhão. Tem bênção que Deus só vai derramar na tua vida, tem bênçãos que Ele só vai entregar nas tuas mãos a partir do momento que tiver comunhão, a partir do momento que tudo estiver na posição certa que Ele queira que esteja. A Bíblia nos fala que aquela mulher começou a pegar aqueles vasos e começou a deitar aquele azeite. E a Bíblia fala que o azeite não parava de cair, todos os vasos foram cheios. A Bíblia fala que o azeite só cessou, só parou quando acabou-se os vasos. Irmão, tamanha era a fé daquela mulher, que nós viemos aprender a ter fé, porque a Bíblia nos fala no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6,
que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não tivermos fé, não tem como nós agradar a Deus, não tem como Ele nos abençoar, não tem como Ele ouvir a nossa oração e responder, porque precisamos ter fé. Porque para que o milagre venha acontecer, precisamos ter fé. Se essa viúva não tivesse fé, o milagre não tinha acontecido na vida dela, porque simplesmente o profeta falou. Deus usou o profeta para que falasse: pega vasos emprestados e não poucos. E começa a deitar o azeite. Aquela mulher começou a deitar. A Bíblia fala que ela fechou a porta, que o profeta falou para que ela fechasse a porta sobre ela e os seus 2 filhos. A Bíblia fala que ela fechou a porta, que ela entrou naquele ambiente e fechou a porta. Ela e os filhos dela, não tinha mais ninguém. Tem coisas que é eu e Deus, tem coisas que é você e Deus, tem coisas que não tem para que ter muitas pessoas, não tem para que ter multidão. A Bíblia fala que essa mulher, ela começou a deitar aquele azeite, aqueles vasos foram cheios, A Bíblia fala que o azeite só parou de cair quando os vasos foram cheios. Aquela mulher, com a outra hora não tinha nada, com a outra hora só tinha um pouco de azeite, os credores estavam na sua porta a humilhar, a perturbar, querendo levar a tua única coisa que tinha de valor, que eram os seus filhos. Aquela mulher, com qual um momento não tinha nada, com a outra hora não tinha nada, agora se vê com azeite para suprir todas as suas necessidades, para se alimentar, para vender e para pagar as suas dívidas, porque ela teve fé, irmãos, porque ela creu, porque ela teve fé, porque ela seguiu o que o profeta falou para que ela fizesse, porque ela seguiu todas as orientações, porque ela obedeceu à voz de Deus. Se nós não obedecermos à voz de Deus, não tem como nós alcançar as bênçãos, nós temos que ser obedientes. Com essa mulher nós aprendemos a ser obediente, nós aprendemos a ter fé. E nós aprendemos também a ter comunhão com todos, porque se essa mulher não tivesse sido obediente, se ela não tivesse crido, se ela não tivesse tido fé, se ela não tivesse comunhão, o milagre não tinha acontecido na vida dela, porque precisou que ela obedecesse aquele profeta e pegasse aqueles vasos. E para que ela pegasse aqueles vasos, ela precisava ter comunhão com a tua vizinhança, comunhão com todos. E para que o milagre acontecesse, quando ela começasse a deitar aquele azeite naqueles vasos, ela tinha que ter fé, irmãos. Então que nós possamos ter essas 3 qualidades: obediência, fé e comunhão. É o que Deus nos pede no dia de hoje, para que a tua bênção venha a ser alcançada, para que você possa alcançar a tua bênção, para que você possa alcançar o teu objetivo. Araide, comanabaçu, andarabaçou. A Bíblia fala que aquela mulher entrou e fechou a porta. Tem coisa na nossa vida que tem que ser fechada para que nós venhamos receber a bênção. Ela entrou e fechou a porta, irmãos. Não foi de portas abertas, não foi para todos ver, não foi com multidão, não. Foi ela e os filhos dela. Nem o profeta foi naquele local. A Bíblia fala que o profeta mandou que ela fizesse, que ela deitasse os vasos. Então foi a fé dela. O nosso milagre é gerado através da nossa fé. O milagre acontece através da nossa fé. Temos que ter fé para que o milagre possa acontecer e temos que obedecer. A Bíblia fala que aquela mulher viveu do resto. Ela teve azeite para pagar todas as tuas dívidas, mas aquela que outra hora estava sofrendo, que outra hora estava lá aflita, angustiada, sem ter nada, agora se acha com as suas necessidades supridas. Deus vai suprir a tua necessidade, basta que você creia, basta que você siga a orientação certa, que você tome a posição certa que você tem que tomar, que Ele vai multiplicar na tua vida. Deus vai multiplicar o azeite na tua vida, não deixe acabar o azeite. A Bíblia fala que aquela mulher tinha um pouco de azeite, por isso que teve como fazer a multiplicação. Não deixe o azeite acabar na tua vida, não deixe a essência de Deus acabar na tua vida. Não perca a essência de Deus na tua vida. Entra na presença de Deus. Clame a Ele que Ele vai derramar o azeite sobre a tua vida. Grande vai ser as bênçãos que Ele vai derramar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aquela mulher que outra hora estava sendo perseguida, que outra hora aqueles credores estavam na sua porta querendo levar os seus filhos. Agora ela tiveram que todos contemplar a bênção na vida dela. Eu imagino as pessoas olhando, mas ontem não tinha nada. Antes, lá atrás, não tinha nada, os credores estavam na sua porta, agora está vivendo dessa forma. Muitos vão se admirar do que Deus vai fazer na tua vida. Creio eu que muitos se admiraram do que Deus fez na vida dessa viúva. Viúva qual estava lá desamparada, qual estava lá sozinha, não tinha ninguém. As únicas pessoas que iam na tua porta eram credores para lhe cobrar. Tem muitos momentos na nossa vida que não é diferente. Estamos passando por processos difíceis, por lutas, por provas, e ninguém levanta uma mão amiga para ajudar, só levanta para julgar, para criticar, para difamar. Como foi na vida dessa mulher, os credores iam na porta para te cobrar, mas ninguém ia na porta para te ajudar, para saber o que ela estava precisando, se ela precisava de algo. Não, eles iam para cobrar, para levar os seus 2 filhos. Na nossa vida não é diferente. Muitas vezes estamos na prova lá e o adversário usa pessoas para ir tirar nossa paz, para ir querer tomar o que ainda temos. Araide, comanabaçu, essa mulher não tinha nada, ela não tinha nada. Elas tinham simplesmente seus 2 filhos e a Bíblia fala que os credores ainda queriam tomar, ainda queriam levar para aquele serviço de servos, para aquele serviço de escravos para ser quitado aquela dívida.
Você pode hoje não ter nada. Você pode hoje estar vivendo aí humilhado, vivendo sofrendo. Mas Deus vai multiplicar na tua vida. Ele vai multiplicar na tua vida. Só precisa que você tenha fé. Só precisa que você creia. Que você tenha fé e creia no seu milagre. Que Deus vai te dar um direcionamento. Que Deus vai te encaminhar ao lugar certo, como foi na vida dessa viúva. Viúva que estava sofrendo, angustiada, oprimida. Ela tomou a direção certa. Deus direcionou ela até o profeta Eliseu. Porque Deus sabia que o profeta Eliseu era um homem de Deus. E ela creu, aquela serva creu que aquele homem poderia fazer algo pela vida dela. Nós temos que crer que Deus sempre vai ter uma solução, uma saída para solucionar o nosso problema. O nosso clamor, a nossa oração comove o coração de Deus. Nós não podemos deixar de orar, ainda que a prova esteja grande, ainda que a luta esteja grande, ainda que a afronta esteja vindo. Nós não podemos deixar de clamar, nós não podemos parar de adorar, porque Deus vai se levantar do trono para responder a tua oração. Ele vai se levantar do trono, ele vai se inclinar para responder a tua petição. Porque ele tem ouvido o teu clamor, ele tem ouvido as vezes que tu tem clamado pelo nome dele, que tu tem se colocado nas madrugadas na presença dele. Deus se comoveu com o clamor daquela mulher. Deus se comoveu quando viu ela ir atrás daquele servo, a fé daquela mulher indo atrás daquele profeta. Deus vai se comover com o teu clamor, ele vai se comover com a tua oração. Então não desista, não pare. Não desista, não pare, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que ter fé, temos que perseverar, ainda que tudo esteja parecendo que é impossível, ainda que tudo esteja parecendo que é o fim, que não vai dar certo. Mas Deus é o Deus que se levanta do trono. Ele é o Deus que pega as coisas loucas para confundir as sábias. Ele pega aquilo que não dava em nada e faz fazer ser algo valioso, porque ele tem poder de mudar, ele tem poder de mudar o quadro da tua história. Aquela mulher estava a ponto de perder os seus 2 filhos para serem escravos, mas você no dia de hoje não vai perder os teus filhos, você não vai perder o que você tem de mais precioso, porque Deus está entrando com providência, Deus está entrando com providência na tua casa, na tua família, no teu lar, e ele vai mudar o quadro da tua história. O que era para a morte vai se tornar vida, o que era para a vergonha vai se tornar honra na tua vida. Deus deu o seu único filho para que morresse naquela cruz. Então, nós já fomos comprados, ele já pagou o preço, foi preço de sangue que ele pagou por mim, que ele pagou por você. Então não temos mais que viver sendo escravizado pelo inimigo, não temos mais que viver sendo humilhado, sendo oprimido, não. Entramos na presença dele porque ele nos deu livre acesso para nós entrar na presença dele, para que nós venhamos clamar. Só precisamos ter um coração aquebrantado, só precisamos ter fé, só precisamos crer que ele é um Deus de causas impossíveis, que ele é um Deus que muda a tua história, ele vai mudar a tua história, da mesma forma que ele mudou a história dessa viúva que estava lá sofrendo sem ninguém, que outra hora só chorava. Agora todos têm que contemplar o milagre de Deus na vida dela, todos têm que contemplar a exaltação de Deus na vida dela. Aqueles credores que iam na porta para cobrar, somente para humilhar, vão ter que ver e contemplar a vitória dela. Na tua vida não vai ser diferente, na tua vida não vai ser diferente, porque Deus não deixa o justo mendigar o pão. Deus é fiel para cumprir o que ele te prometeu. Se ele te prometeu algo, se ele fez uma promessa na tua vida, persevere, tenha fé e creia que na hora certa, que no momento certo ele vai te exaltar, que no momento certo ele vai cumprir o que ele tem te prometido. Muitas coisas que você está passando, muitos processos difíceis que está passando são permissão de Deus. É permissão de Deus para que se chegamos mais na presença dele, para que possamos clamar mais a ele, para que possamos buscar mais na presença dele, porque ele tem saudade do tempo que você buscava, ele tem saudade do tempo que você se colocava na presença dele, ele tem saudade das madrugadas que você se levantava, que você se prostrava na presença dele, que você desabafava com ele, que você contava os seus problemas para ele. Ele tem saudade. Quantas noites você tem se levantado para entrar na presença de Deus e hoje você já não se levanta mais, hoje você já se encontra aí no comodismo, já se acomodou com a situação. Não se incomode com essa situação, porque essa viúva não se acomodou, irmãos. Por mais que ela tivesse lá perdido o seu marido, que ela tivesse sendo viúva com aqueles credores na porta dela, ela poderia ter se acomodado. Ela poderia ter se acomodado com aquela situação, mas não, irmãos. Ela tomou uma direção, ela tomou uma decisão. Eu vou atrás do profeta porque eu sei que ele tem algo para minha vida. Eu sei que Deus tem algo da parte de Deus, porque o meu marido era um profeta. O meu marido era um servo fiel, o qual fala aqui no versículo 1. Ela era mulher de profeta, irmãos, e o marido dela era um profeta, mas ela era fiel, ela era temente a Deus, porque se ela não tivesse fé, o milagre não tinha sido acontecido na vida dela. Então creia você também e tenha fé que Deus vai mudar o quadro da tua história.
Tenha fé que essas lágrimas vai se tornar em sorriso. Tenha fé que esses dias de angústia vai se tornar em dias de alegria. Tenha fé que Deus vai mudar o quadro da tua história. Tenha fé que esses que têm ido na tua porta para humilhar, para afrontar, Arabassubiandarabassô, vão ter que ir para te agradecer, vão ter que ir para te elogiar, vão ter que ir para contemplar o milagre de Deus na tua vida. Deus vai mudar o quadro da tua história. Deus vai mudar esse quadro de sofrimento. Este dia mal vai passar. Esse dia de angústia, esse dia só de choro vai passar na tua vida, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Tem coisas que Ele permite que nós passamos para que nós venhamos ser moldados, para que nós venhamos crescer, para que nós possamos amadurecer. E se não tiver a prova, se não tiver a luta, se não tiver o processo, nós não entramos na presença de Deus, nós não oramos, nós não se prostramos na presença dele. Então, muitas coisas Ele tem permitido você passar, muitas coisas Ele tem permitido a nós passar para que nós possamos crescer, para que nós possamos crer que Ele é um Deus fiel, para que Ele possa fazer um milagre na nossa vida. Então, da mesma forma que Ele fez um milagre na vida dessa viúva, na tua vida não vai ser diferente. Na tua vida não vai ser diferente, mas precisa que você tenha fé. Precisa que você tenha fé que Ele é um Deus fiel, ainda que nós sejamos infiel, ainda que nós sejamos falhos, ainda que muitas vezes entristecemos o coração dEle, ainda que muitas vezes fazemos coisas o qual desagrada Ele, mas Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel e Ele vai cumprir na tua vida, tudo que Ele tem te prometido vai cumprir na hora certa, no tempo certo vai cumprir. Não se desespere que vai passar essa luta, esse dia mal vai passar e vai chegar o dia de alegria na tua vida. Não desista de clamar, não desiste de adorar, não desiste de buscar a presença dEle, simplesmente adore Ele como outra hora você adorava. Não deixe a luta calar a tua adoração, não deixe a prova calar a tua adoração, mas entre na presença dEle e adore, porque Ele tem ouvido o teu clamor, Ele tem ouvido as tuas lágrimas, Ele tem colhido cada uma delas, não tem caído em vão. E muitos vão ter que contemplar que Deus é na tua vida, ainda vão ter que contemplar que você é filho e que Ele tem zelado por você, que Ele tem cuidado de você. E todos aqueles que têm visto você chorar, que têm visto você sofrer, vão ter que contemplar a tua vitória, porque Ele vai suprir as tuas necessidades, Ele vai mudar o quadro da tua história. Guarde essa palavra no teu coração no dia de hoje e creia, simplesmente creia que Deus vai mudar o quadro da tua história, e esse choro vai se transformar em alegria, e esse dia de tristeza vai se transformar em dias de festa. Creia em nome de Jesus, amém? Guarde a palavra no teu coração.